A paz do Senhor, professores de primário, como vocês estão? Vamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical. Estamos já na lição 3, que bênção, né? Gente, e para iniciar, é sempre bom que o professor, já recepcione seus alunos de forma alegre. Professor, sabe por quê? Se a gente recepciona nossos alunos um pouquinho triste, com aquela carinha meio assim, o aluno percebe e vai perguntar: tia, o que foi que aconteceu? A senhora tá bem? A senhora tá triste? Então, tia, recepcione seus alunos com bastante alegria. Mostre satisfação em tê-los ali naquele dia para aprender mais da Bíblia Sagrada, tá certo? E você recepciona eles bem antes deles chegarem, deixe tudo organizadozinho já para facilitar o desenvolvimento do trabalho, tá certo? Bem, e aí você pode iniciar recapitulando, perguntando para eles o que eles se lembram da aula passada, qual foi a temática da aula passada, para já servir como uma certa introdução, um certo gancho sobre o que você vai desenvolver neste dia com eles. E é sempre bom você deixar a oportunidade deles falarem, deles se expressarem. Pergunte aos seus alunos como foi a semana. Deixa eles se abrirem mesmo, falarem como foi a semana. E a partir daí você vai introduzindo, recapitulando um pouco do que já foi dado e introduzindo sobre a nossa lição. E aí você já chega dizendo: gente, hoje nós já estamos na 3ª lição. Vai ser mais um encontro de Deus com algum personagem. Vocês acham que qual vai ser esse personagem? Aí deixa eles falarem. Vai ser Abraão. Vai ser... E cada um vai dar a sua sugestão, tá certo? E aí você diz: o encontro de hoje vai ser com Abraão. Ele é conhecido como pai da fé. Mas antes disso, você já faz uma oração para iniciar, tá certo? Canta um louvor que esteja também na temática da lição, tá bom? E depois introduz com o memorizando, a memória em ação. Na nossa lição, gente, o objetivo central da lição é que o aluno saiba que quem deseja ser amigo de Deus precisa ter fé e coragem, mesmo diante do medo. Ou seja, a gente tem que fazer com que o aluno compreenda que o medo faz parte do ser humano. Faz sim, mas é necessário que ele tenha fé e coragem em Deus para alcançar as promessas do Senhor. Então, é esse o objetivo, é com esse entendimento que o aluno deve sair da aula da lição 3, ok? Durante todo o desenvolvimento, você, professor, vai trabalhando isso neles durante toda a história, o desenvolvimento da história, tá certo? Bem, então depois da oração, depois do louvor, dentro da temática, você também pode, a lição, na verdade, dá uma sugestão de uma dinâmica, onde o professor separa 3 tirinhas de papel aqui, com algumas tarefinhas. Isso já tem na lição, tá certo? Por exemplo, a primeira tarefa: diga a referência bíblica. É um dos comandos, uma das ordens. Outra tarefinha que eles devem fazer: encontre o versículo na Bíblia. E a outra é recite o versículo já memorizado, tá certo? Essa dinâmica é para ser feita em 2 grupos. Você vai dividir a sala em 2 grupos e cada grupo vai ter o seu tempo lá cronometrado. Então, a professora vai cronometrar o tempo que cada equipe vai levar para conseguir cumprir essas tarefas, tá certo? Se você tiver alguma caixinha em casa, decore ela, uma caixinha de sapato, uma caixinha de chocolate, decora ela bem bonitinha e coloca essas tarefinhas dentro da caixinha e aí vai sorteando para que cada grupo, faça no seu tempo. O grupo que fizer em menos tempo ganha. Show de bola, isso? Essa é a sugestão da lição. Eu venho também trazer aqui outra sugestão para trabalhar o memorizando. Tendo em vista que, minha gente, para se trabalhar dessa primeira
essa primeira dinâmica, é necessário que você já tenha visto com eles, né? Tanto na Bíblia, em primeiro lugar na Bíblia, e depois é bom também que você organize um visual com o versículo, porque nem todos têm Bíblia, alguns também não sabem ler. Então, é bom ter o visual para que todos possam ler juntos e unidos, tá certo? Quem não sabe ler ainda, então a tia fala o versículo e todos repetem, porque aí ajuda na memorização, tá bom? E a próxima sugestão, né, é que de memorização também do versículo, é você já deixar o visual aqui e lendo com o aluno, todos leem na Bíblia em primeiro lugar, e depois você vai lendo junto com eles, e você pode também, ó, pegar tirinhas de papel, tá certo? Já tá com fita dupla face, aí você vai tirando a fitinha dupla face na hora e vai tapando os nomes, olha. Tapou o primeiro nome, eita, e agora? E aí você vai falando com eles o versículo. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, parte A. Ah, aí você quer a próxima palavrinha. Aí, ó, você coloca, tapa outra palavrinha, porque aí você vai tapando algumas palavras-chave, algumas palavras mais importantes do memorizando, tá certo? Para que eles, aos pouquinhos, vão falando, até que eles consigam falar o versículo completo sem ver, tá certo? Então você vai pegando as palavras-chave e no final você pode até virar o cartaz e pedir como um desafio algum aluno que esteja preparado já com o versículo na mente para recitar. Seria bom também, professor, você levar, por exemplo, o pirulito, né, para dar de brinde, porque eles gostam disso, já é um incentivo, né? Um prêmiozinho para aquele aluno que conseguir falar memorizando todinho sem olhar no visual. Combinado? Então, ó, por isso que é necessário planejamento, a professora chegar com antecedência para que deixe tudo bem organizadozinho, tá certo? Então, as palavras que você quer, ó, tapar na hora, você já deixa as tirinhas organizadas para na hora você só ir colocando, tá certo? Outra forma também, gente, de trabalhar o versículo com as crianças é você chegar já dizendo, né, que pedindo para eles formarem 2 grupos. E para cada grupo, você pode entregar, ó, duas cartinhas para cada grupo, tá certo? E o que é que vai acontecer? Dentro de cada uma tem a mesma coisa, mas aí você vai entregar em uma folha de papel ofício. Você pode colocar o versículo com algumas palavras faltando. Isso, a salinha já foi dividida em 2 grupos, cada uma vai receber um envelope, tá certo? E elas vão receber em cada envelope o texto, né, da memória em ação, faltando algumas palavras. E essas palavras tem também aqui, ó, dentro, tá certo? Isso tudo a professora já leva direitinho. Então, as palavrinhas que estão faltando, fé. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Abraão, tá certo? Porque é importante também ter as palavrinhas. Por quê? A intenção é que eles procurem na Bíblia Sagrada, porque aqui já tem a referência. A intenção é que eles procurem na Bíblia Sagrada e encontrem o versículo. Só que a gente sabe que as Bíblias têm versões diferentes, não é? Então, por isso que é necessário colocar as palavrinhas aqui. Porque de acordo com o contexto do texto que eles lerem, eles vão associando para ver qual a melhor palavrinha que se encaixa aqui para completar, tá certo? A tia também pode ir orientando e ajudando, tá certo? E vence a equipe que conseguir montar o versículo primeiro e tudo certinho, tá bom? E depois no final, tá certo? Todo mundo lê junto com a tia no visual. Combinado? Foi fácil? Muito fácil, né, tia? Bem, então essa é a dica de como vocês podem fazer memorizando de uma forma bem dinâmica na sala de aula. E, gente, outro detalhe também é quando for apresentando a lição, tá certo? Desenvolvimento da lição. Eu trouxe aqui uma sugestão também. Tem as imagens, né, que você pode ir apresentando na nossa lição. Nós temos, para o desenvolvimento da lição em si, nós temos 4 imagens. E é interessante, professora ou professor,
que durante o desenvolvimento da lição, você interaja com seu aluno, faça perguntas para ele, até para verificar se ele está entendendo, se ele está compreendendo o conteúdo, e perguntando, fazendo perguntas para ele até sobre a própria imagem, sobre o que eles estão vendo. É necessário fazer isso para fazer relação com a história que você está contando, tá certo? Então, por exemplo, crianças, hoje a gente vai falar sobre o pai da fé, sobre Abraão. Olha aqui, ó, Abraão, agora me conta, como ele é, hein? Pela imagem, eles já vão identificar que ele não era jovem, ele já era velhinho, tá certo? E aí cada aluno vai dizendo a característica de Abraão, vai dizendo o que está visualizando, para daí você dar continuidade. E aí, gente, certo dia, Deus ele teve encontro com Abraão. Abraão já era velhinho, mas ele tinha o sonho, sim, de ser papai, tá certo? E ali, Deus fez uma grande promessa a Abraão. E disse para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, para ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Aí quando você falar isso, você pergunta, gente, e aí, vocês teriam coragem de ir para uma terra que vocês não conhecem? E aí, será que vai ser fácil ou vai ser difícil? E aí você lança essa pergunta para as crianças, elas vão dizer se vai achar fácil, se vai achar difícil, tá certo? E aí você dá continuidade. Só que Abraão, ao ouvir a promessa, ele obedeceu. Ele teve coragem, ele seguiu adiante e juntou, tudo que ele tinha até aquele momento, da sua riqueza, todas as suas coisas ele juntou, o seu sobrinho, sua esposa, alguns dos seus familiares para ir com ele também e fazer a travessia. E, gente, será que ele não teve medo? Eu acho que ele teve medo, sim. Vocês perguntam para as crianças, mas será que ele não teve medo de ir para um lugar distante, de ir para outra terra, de ir para outro país? E se durante a caminhada que ele estava atravessando lá no seu país, se faltasse alguma coisa para eles? Se faltasse algum alimento, se faltasse água, o que seria, gente? Vocês jogam essa pergunta para eles e deixa eles dizerem o que eles pensam, tá certo? As crianças dizerem o que eles pensam, para interagir, tá bom? E aí você já vem com um gancho, sim. Com certeza Abraão teve medo, mas ele decidiu agir por fé. Outro detalhe importante, minha gente, que eu até me esqueci de falar, é que quando vocês forem ler o Memorizando, já no início já fala sobre fé. E aí vocês podem perguntar para a criança o que elas entendem sobre fé. E a própria Bíblia Sagrada vai explicar o que é fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o primeiro versículo já diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Abraão não viu, tá certo? Abraão tinha apenas a promessa. Ele não sabia, ele não viu a terra ainda. Ele não sabia onde era a terra, qual caminho andar, mas ele apenas creu. Ele apenas teve a certeza, mesmo sem ver. Glória para Jesus. Então, já no início da lição, vocês já podem dar o significado. Primeiro, deixá-las trazerem, tá certo? O que elas entendem, a concepção que elas têm de fé, tá certo? E depois você pode levar ela até a Bíblia, até o versículo, para mostrar o que significa fé. Então, gente, vocês podem ir trabalhando imagem por imagem, perguntando o que elas veem na imagem, para você introduzir e continuar no desenvolvimento da lição, tá certo? E uma sugestão também, gente, além de apresentar as imagens, é este bonequinho aqui, É feito apenas com a folha de papel ofício, tá certo? Onde a criança você pode imprimir, tá certo? Descolorido, ela pode pintar. Depois que pintar, recortar. Aqui no meio pode colocar a memória em ação e elas levarem para casa. E esse suportezinho também é muito fácil de fazer, A gente pega apenas uma metade de uma folha de ofício, dobra no meio, vê como é fácil. Depois, dobra de novo, só para fazer a marcação. Faz como se fosse uma casinha. Aqui, fez a casinha. Levanta, vai ficar como se fosse um chapéu, gente, para fazer esse suporte de trás, tá certo? Aí, muito fácil, gente. Fez como se fosse um chapéu. Tá vendo? Chapéuzinho. Aí agora é só fazer isso, Pronto, já fez o suporte de trás pra colocar no bonequinho, tá bom? E aí, é só você colar. Passa a cola aqui e cola aqui, atrás.
ok? E aí, ó, ele vai ter o seu Abraão pra levar pra casa e contar a história pra papai, pra mamãe, pra titia, pro vovô, pra quem ele quiser, porque ele já vai estar com a história guardada no seu coração. Gostou? Então, se você gostou dessa lição, se você gostou das atividades, comenta aí, dê a sua sugestão também, compartilha, que próxima semana tem mais. Beijo da tia Geise, fique na paz! Tchau! Agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.